Olá! Vamos falar hoje de um tema que foi notícia na semana passada: a evolução das desigualdades socioétnicas na vida dos negros brasileiros. É que na semana passada foi lançado um relatório anual das desigualdades raciais produzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O lançamento foi na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Esse relatório mostrou dados relevantes, mas para nós, cientistas sociais, infelizmente não é nenhuma novidade. A importância da divulgação desses dados é mostrar para a sociedade, aqueles que ainda acham que não existe desigualdade racial no Brasil, que existe sim essa desigualdade e ela está intimamente relacionada com a desigualdade de classe social. Para vocês terem uma ideia, essas pesquisas realizadas pelo Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatística de Relações Sociais da UFRJ mostraram que existe diferença gritante entre rendimento médio de negros e brancos, percentualmente. O trabalhador branco recebe 90% a mais se comparado a um negro ou pardo. Esse relatório confirma com dados científicos que o racismo no Brasil existe sim, e não é apenas uma questão social, como acreditam alguns não estudiosos nesse tema, mas de raça também, independente da classe social, porque se sabe que a maioria negra está nas classes mais baixas, a C, D e E. Mas existe sim preconceito quanto ao fenótipo, mesmo em negros de classes mais altas. O fenótipo é o que na genética define aspectos físicos, como a cor da pele. Para exemplificar, coloco aqui o questionamento contido no relatório. Como o padrão de relações raciais vigente no Brasil contribui para a desigualdade de cor ou raça? Bom, o relatório usa como base teórica o poder simbólico de Bourdieu. Você pode não ver, mas está sofrendo a influência de um poder invisível que o faz ver o mundo de uma maneira determinada por esse poder simbólico. Por isso, muitos dizem que não existe racismo no Brasil, porque é uma coisa cotidiana, normal, embora o preconceito, mesmo que maquiado como é no Brasil, não deva acontecer por motivos éticos, morais e humanistas. Esse preconceito de fenótipo, ou seja, de cor, confirma-se quando se analisa a mobilidade social. As pesquisas da UFRJ confirmaram que os brancos das classes sociais mais baixas têm maior facilidade de mobilidade social. O relatório das desigualdades socio-raciais mostra que no contingente de cor ou etnia branca, seja em qual classe for, a posse de um determinado fenótipo, do fenótipo branco, atua como uma espécie de capital humano, aumentando a probabilidade de mobilidade social ascendente. No caso dos afrodescendentes, o fenótipo atua como um capital humano às avessas. Com isso, para os afrodescendentes, diante da situação de pobreza material e privação de todo tipo, tal condição passa a ser encarada pela coletividade como algo perfeitamente normal ou aceitável. Por outro lado, quando os indivíduos desse último grupo, os afrodescendentes, se encontram em condições sociais mais favoráveis, é gerada toda sorte de constrangimento ao efetivo gozo das prerrogativas que a posse de bens econômicos, financeiros e materiais poderiam garantir naquilo que a tradição sociológica norte-americana classifica como incongruência de status. O racismo no Brasil, além de atuar nesse aspecto de disseminar o entendimento que negro tem que ser pobre, falando assim de uma maneira mais objetiva, atua também no sentido de negar a existência desse problema social que é o preconceito étnico. Ou seja, neste caso, as dificuldades desse grupo passam a ser entendidas como algo inexistente ou algo gerado por outros fatores, como o fator de classe social por si só. Tornar o problema da discriminação étnica como invisível, como a sociedade brasileira vem fazendo há mais de 500 anos, faz com que esse problema esteja longe de ser sanado. É complicado trabalhar pela não discriminação racial quando se trata isso como um problema social, como problema que realmente não exista. Tratar o problema racial apenas como um problema de classe social não é a via correta, porque existe uma maioria negra que está na classe mais baixa em decorrência da discriminação racial, em decorrência do histórico de massacre do negro.
isso não é apenas classe, é etnia também, como foi mostrado no relatório anual da desigualdade racial no Brasil. As políticas públicas de igualdade racial devem levar em conta essa negação do problema para que se construa política realmente efetiva e estas saiam da idealização para a ação. Apenas fazer um estatuto de igualdade racial não vai sanar o problema. É preciso planejar e implementar políticas reais e eficazes. Para isso, precisam se levar em consideração todos os nós que levam à discriminação racial, não apenas a classe social, mas o próprio mito da democracia racial. Na próxima semana, eu vou dar continuidade à análise do relatório das desigualdades raciais realizado pelo Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Sociais da UFRJ, abordando o tema da identidade nacional. Obrigada por mais essa edição.